Sabe, no último Coração pela Casa que tivemos do ano passado, Deus tinha colocado algumas coisas no nosso coração. Nós jamais imaginaríamos que poderíamos alcançar em tão pouco tempo aquilo que o Senhor nos fez visualizar e alcançar. E através do sacrifício de muitas famílias, muitas pessoas que querem construir, estão construindo o reino de Deus. Hoje nós estamos num edifício como este, que foi reformado literalmente a partir do zero, com nada mais do que fé, porque fé move a mão de Deus, quando sabem disso. E eu estou com grandes expectativas por aquilo que nós vamos viver no ano de 2026, grandes expectativas para compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que o nosso coração vai queimar ainda mais pelo Senhor. Então, próximo domingo 23, Coração pela Casa. Quem vai estar aqui? Muito obrigado, amém. Será que nós podemos agradecer a nossa equipe de louvor, que faz um trabalho incrível, como sempre? Olha, gente, escutem. Vai, minha filha, chora para eles verem teu choro. Ela é muito educada. Ok, a mensagem de hoje é uma mensagem bastante provocativa. Então segura firme aí, tudo certo? Provocativo não é uma coisa ruim, a palavra provocar. É minha filha, gente. A palavra provocar vem do latim e significa, a primeira parte, adiante, para frente. E a segunda parte, vocare, significa chamar, convocar. Então, literalmente, a palavra provocar significa chamar para fora, chamar adiante. Sabe, provocar é a maneira de chamarmos para fora novos níveis que Deus tem para cada um de nós. Sabe, nós estamos nessa temporada e nessa jornada de falar de mensagens a respeito da construção do reino de Deus. Estamos nessa série chamada Construtores do Reino. E essa é o terceiro domingo dessa série maravilhosa, que sinceramente tem ganhado o meu coração. E provavelmente teremos novas edições dela no ano que vem, com mensagens diferentes. Porque a verdade é que Deus nos chama para sermos construtores do reino dele. Deus não nos chama para sermos espectadores daquilo que Ele está fazendo, mas Deus nos chama para ser construtores daquilo que Ele está construindo. Quantos podem dizer amém? Por isso eu quero ler esse texto com vocês, e a leitura hoje é um pouquinho mais extensa do que o comum, então eu te convido a acompanhar na sua Bíblia ou também aqui na tela, Mateus capítulo 25, versículo 14 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: o reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade, e lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você deveria ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda.
mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil, aí ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é pão do céu para nós. Reconhecemos, Senhor, que há algo novo vindo na nossa direção e queremos estar com os nossos corações abertos e prontos para te receber. Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua mensagem e o nosso coração pronto para sermos transformados, em nome de Jesus. Amém e amém. Você já investiu em alguma coisa que não te deu retorno? Você já investiu em alguma coisa que você gastou tempo, você investiu recurso, quem sabe físico, recurso emocional, recurso financeiro, quem sabe, qualquer tipo de investimento, e no final das contas não te deu retorno nenhum? Alguém comigo? Alguém comigo? Ok. Os outros todos são ótimos investidores. Parabéns, salva de palmas para vocês. Não era de verdade, mas obrigado. Sabe, eu há um tempo atrás, há alguns meses atrás, eu precisei mudar a maneira com que eu me sentava para trabalhar todos os dias. Eu descobri depois de 37 anos que eu sentei errado a minha vida inteira, e isso começou a me dar dor nas costas, começou a me deixar muito ruim, todo travado, torcicolo. Então eu fui até o médico especialista disso. Ele me disse: olha, você precisa mudar isso, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. E uma das coisas que ele me disse é: você trabalha com notebook? Eu disse sim. Você precisa colocar o notebook alto, a tela tem que ficar na altura dos seus olhos. Então você vai precisar de um teclado e de um mouse, para que você não fique assim, todo dia encurvado, trabalhando, olhando para a tela. Eu disse: ok, muito bem, vamos fazer isso, porque realmente a coisa estava feia, gente. Então eu fui lá, eu já tinha um teclado velho lá perdido, eu peguei o teclado. E o mouse, num tempo atrás eu tinha um mouse bom, sabe, para aqueles que entendem, um mouse da maçã. E ele funcionava perfeitamente bem, fazia tudo o que eu precisava que ele fizesse. E eu disse: ok, eu não achei esse mouse, eu tenho que comprar um outro mouse. Fui procurar o mouse, eu queria um mouse maçã, gente. E eu olhei o preço do mouse maçã, eu disse: isso aqui não é maçã, nem aqui nem na China. Isso aqui não tem preço de maçã. Eu disse: não é possível, vou comprar um outro mouse. Vou procurar um mouse abacaxi. E aí eu achei o mouse abacaxi, e na descrição dizia que o mouse abacaxi fazia quase tudo que o mouse maçã. E eu disse: é esse, só que por 30% do valor do mouse maçã. Eu disse: eu gosto de abacaxi mesmo, eu não gosto de maçã. Vou comprar o abacaxi. Comprei o abacaxi, chegou o mouse abacaxi, e eu fiquei todo feliz, mostrei para minha esposa: olha, meu amor, economizei 70% do nosso dinheiro, palmas para mim, meu amor. E ela disse: muito bom, será que vai funcionar? Eu disse: é claro que vai funcionar, ele é um mouse abacaxi, ué. E eu comecei a usar, e nas primeiras horas que eu comecei a usar o mouse abacaxi, eu percebi que eu tinha entrado numa furada. Era um abacaxi mesmo. O mouse até fazia quase tudo que o mouse maçã, mas justo o que eu precisava que ele fizesse, ele não fazia, que era virar as páginas na horizontal. Quem é que gosta de trabalhar com 1 milhão de abas abertas, gente? Ok, os organizados ficaram tudo. E eu precisava que ele fizesse isso para agilizar. E eu tentei me convencer durante 10 dias que o mouse abacaxi ia servir. Eu disse: não, eu comprei, eu gastei, ele é bom, eu só não estou sabendo usar. E foi. Eu perdi a garantia dos 7 dias. Não podia mais devolver o mouse abacaxi. Resultado da história: me irritei e tive que ir atrás do mouse maçã. Resultado da história: eu investi mais uma vez em algo que não me deu o retorno esperado, mas na verdade ele tem uma utilidade, ele está servindo hoje. Se você vai lá no escritório, você vai encontrar um lindo peso de papel abacaxi. Você já percebeu que Deus nunca desperdiça um investimento? Você já leu a Bíblia e teve essa sensação de que Deus nunca desperdiça investimento? Deus nunca joga sementes de bênçãos em solo que não reage. Deus nunca libera recursos aonde não tem um movimento. Mas deixa eu falar, eu e você desperdiçamos. Nós desperdiçamos recursos, escondemos dons, guardamos oportunidades e enterramos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Hoje, a pergunta que quem sabe eu e você precisamos responder aos céus é: o que
nós estamos fazendo com aquilo que Ele nos deu nas mãos? Porque o céu não investe em perfeição, o céu investe em fidelidade. Às vezes nós achamos que os céus investem em perfeição, em coisas perfeitas, em uma vida perfeita, em uma vida 100%, mas o céu não está à procura de vida 100%, o céu não está à procura de perfeição, o céu está à procura de fidelidade. Os céus investem em lugar onde encontra fidelidade. Então Jesus conta essa parábola que nós acabamos de ler. E ele conta essa parábola alguns dias antes, nos últimos dias, antes de subir à cruz. E essa parábola ensina sobre o reino, ela fala sobre responsabilidade, fala sobre administração, fala sobre propósito eterno. Mas o que é mais curioso nessa parábola é que nós precisamos lembrar que Jesus conta essa parábola num contexto de judeus. Jesus era judeu. E ele conta para os seus primeiros ouvintes. Os primeiros ouvintes eram judeus. E os judeus entendiam algumas coisas diferentes do que nós entendemos hoje. Para um judeu, quando um senhor, quando o dono de alguma coisa, quando alguém muito importante compartilhava uma porção de dinheiro com o seu empregado, com o seu servo, esse senhor não estava compartilhando quantidade. Ele estava compartilhando uma porção da sua casa com o próprio servo. Basicamente ele estava compartilhando a responsabilidade e acreditando naquele servo a responsabilidade de uma porção da sua própria casa, da sua própria família. Aquele dinheiro representava parte da própria casa do Senhor, não era um empréstimo. O Senhor não estava emprestando alguma coisa para o empregado. Naquele momento, eles entendiam que o Senhor estava delegando confiança. Desculpa. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, com essa parábola, é que aquilo que o Pai coloca nas nossas mãos, é parte daquilo que o Pai está construindo no céu. Então você precisa entender que essa parábola não fala apenas sobre dinheiro, mas em primeira análise, fala sobre confiança, sobre alguém muito importante, alguém muito poderoso, confiando algo muito importante nas mãos de outros. E aquilo que Deus faz comigo e com você, não é sobre quantidade, é sobre confiança. Tudo que Ele nos dá nas suas mãos, não são dons para a gente ter apenas, não são momentos e bênçãos apenas para servir para nós. Ele está compartilhando parte daquilo que Ele mesmo está construindo no céu. Olha que responsabilidade incrível. Mas sabe, esses 3 servos representam 3 tipos de pessoa no reino de Deus. Estão os que multiplicam aquilo que recebem. Estão também aqueles que fazem o mínimo possível para não errar. Aqueles que têm aquela personalidade de, sabe de uma coisa, eu não vou errar, eu vou fazer o mínimo. Eu vou fazer só aquilo que me pedem, porque assim eu não vou errar. Deixa eu te falar uma coisa, pessoas que têm medo de errar e sempre acertam, normalmente são pessoas que nunca avançam. Eu já conheci tantas pessoas que me disseram, não é possível. Eu sou o melhor da minha classe, eu sou o melhor da minha faculdade de sei lá o que, de administração, eu acerto tudo, eu não cometo nenhum erro. Não é possível que as oportunidades melhores ficam para aqueles outros alunos que não são os melhores. Deixa eu falar uma coisa, as oportunidades sempre vêm para aqueles que estão disponíveis a avançar, não para aqueles que decidem não errar. E também está em terceiro lugar, os que enterram o potencial que Deus lhes confiou. O problema não está no quanto cada um recebeu. O problema aqui não é no número 500, nem no número 200, nem no número 100. O problema aqui está no que cada um fez com aquilo que recebeu. Porque Deus não nos cobra a quantidade, Deus nos chama para uma responsabilidade. Meu irmão, minha irmã, o céu investe onde há movimento, não aonde há estagnação.
O céu não investe em pessoas paradas, o céu não investe em lugares parados, estagnados. O céu sempre decide investir naquilo que está em movimento, ainda que aquela pessoa que está se movendo não tenha as melhores circunstâncias, não tenha a melhor condição, não tenha os melhores recursos, mas se ele está em movimento, significa que ele está se movendo em fé, apesar das suas circunstâncias. E deixa eu te falar, esse é o título dessa mensagem. O título da mensagem é: o lugar onde o céu investe. Qual é o lugar aonde o céu investe? Você já pensou se cada empreendimento seu, e aqui eu não falo apenas de empreendimento como negócio, eu falo de empreendimento como vida. Você já pensou se cada empreendimento seu seja o empreendimento de uma nova família, o empreendimento de finalmente se casar, o empreendimento de conhecer alguém importante, o empreendimento também de começar um negócio, qualquer coisa. Você já pensou se para qualquer tipo de empreendimento você tivesse a assinatura do maior investidor, que é os céus? Você já pensou ter a garantia de que Deus é aquele que está investindo pesado em qualquer coisa que você decidir fazer? Que loucura que seria isso! E esse texto está falando sobre isso, aonde o céu investe. E aqui eu quero extrair junto com você 3 lições práticas para a vida de quem deseja viver um tipo de vida que o céu decide investir. Estamos? Em primeiro lugar, obrigado meu amor, obrigado meu amor. Uma salva de palmas para minha esposa. Obrigado meu amor. Vamos ver agora se mais pessoas vão dizer amém. Amém, igreja. Amém, obrigado. Vamos lá. Em primeiro lugar, o céu investe em quem usa o que tem e não em quem espera ter mais. O céu decide investir nos negócios de quem usam o que tem nas mãos e não naqueles que esperam ter mais para então fazer alguma coisa. O versículo 15 é incrível, porque nós vivemos numa sociedade que olha a história como essa parábola que Jesus contou e diz: nossa, que injusto. No final vocês não ficaram com um amarguinho na língua? Aí ele tirou as 100 moedinhas que o pobrezinho do empregado tinha e deu porque tinha 1000. Você não ficou com esse gostinho de que injusto? Mas o texto começa contando essa parábola dizendo que o Senhor deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Meu irmão, minha irmã, o texto não diz que Deus distribuiu igualmente, diz que diz que o Senhor distribuiu intencionalmente. Às vezes eu e você olhamos para o lado, olhamos para as bênçãos do outro, olhamos para a porção das outras pessoas, para a porção da outra empresa, do outro ministério, da outra equipe, e nós olhamos e dizemos: Deus, por que o Senhor não é justo? Por que o Senhor não divide igual? Eu estou aqui me rasgando todos os dias, me rasgando no trabalho, por que o Senhor dá aquela porção tão grande? Por que o Senhor dá 500 para esse, e para mim o Senhor dá só 100? E Deus está dizendo: isso eu faço porque eu amo vocês. Deus não nos dá de forma igual porque Ele nos ama. Wildo, o que você está falando? Isso é maluco, isso é bizarro. Sabe de uma coisa? O texto diz que o Senhor deu de acordo com a capacidade de cada um. Meu irmão, minha irmã, cada um de nós temos passados diferentes, temos históricos diferentes, temos aprendizagens diferentes, saímos de famílias diferentes, alguns de famílias funcionais, outros de famílias nada funcionais, viemos de contextos completamente diferentes, com históricos, crenças e construções diferentes. O Senhor sabe aquilo que nós podemos suportar, e Ele não nos dá de forma igual, porque Ele não nos quer achatar com as suas bênçãos. Sabe, a Bíblia é cheia de história de pessoas que não estavam prontas para receber a bênção de Deus, mas insistiram, continuaram, e algo veio sobre eles. Era bom, era do céu, mas não era para eles. Deixa eu te falar uma coisa: nem tudo que é do céu de bom é para você. Você estava pronto para ouvir isso? Porque o mundo não diz isso. O mundo diz que cada um de nós somos alecrins dourados.
e que Deus tem o melhor e todas as bênçãos do céu para a minha vida. Não! Nem tudo que é de Deus e é bom é para mim, porque eu não suporto todas as coisas que o Senhor tem, eu não tenho preparo, quem sabe que outras pessoas têm. Deus, o Senhor dá de acordo com a sua capacidade. Sabe, Deus nunca começa por aquilo que você não tem, Ele sempre começa por aquilo que você já carrega. Mas aqui está o problema: muitas pessoas enterram talentos, porque não gostam do tamanho da semente. Eu vou enterrar, porque eu não esperava por isso, eu não esperava por uma semente tão pequena, eu não esperava por uma provisão tão pequena, então eu vou enterrar, eu tenho medo de perder. Quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou ser mais generoso. Quando a minha agenda ficar mais tranquila, aí eu vou servir a Deus. Quando eu tiver mais preparo, aí eu vou me entregar. Quando tudo estiver perfeito, aí eu faço parte da construção daquilo que Ele está fazendo. Ou seja, alguns de nós estão esperando ter aquilo que Deus só libera depois que você se movimenta. E não funciona assim. Alguns de nós estão clamando por coisas de Deus, que Deus só libera sobre a nossa vida quando damos um passo em fé, um passo adiante, um passo no desconhecido, mesmo sem a capacidade, mesmo sem a circunstância ideal. Meu irmão, quem enterra o pouco nunca vai multiplicar o muito, nunca vai multiplicar o muito. Mas Will, o que eu devo fazer então? Meu irmão, se você é empresário, Deus não vai abençoar mais a sua empresa, que você toca só por sobrevivência. Deus vai abençoar quem empreende com um propósito. Se você trabalha no restaurante, Deus não vai te elevar só para você que trabalha para pagar as contas. Ele te levanta quando você serve pessoas que têm um espírito do reino. Mas Will, eu sou muito jovem para isso, eu quero viver a vida, eu estou vivendo a vida em Balneário Camboriú, o que eu quero me meter com isso? Deixa eu te falar uma coisa: Deus não constrói destino em quem vive esperando a vida começar depois. O céu investe onde há ação, não onde há intenção. Aprenda isso. Mas eu tenho boas intenções, o céu deveria investir em mim. Senhor, quantas orações eu já te fiz, dizendo: quando o Senhor me der aquele marido, aquela esposa, quando o Senhor me der aquele carro, quando o Senhor me der aquele negócio, então eu vou te servir. O céu não investe em intenção, o céu investe em movimento. O céu investe quando nós nos movemos na direção. Você já ouviu essa frase que diz: de boas intenções o céu está cheio? Você já parou para pensar? Nós usamos ela em vários contextos, de várias formas diferentes, como bons brasileiros que somos, nunca usamos só de uma forma uma coisa, certo? Nós sempre gostamos de inventar, porque a pizza, todo mundo sabe que a pizza não pode ser só queijo e molho vermelho. Ela precisa ter catupiry, ela precisa ter bacon, calabresa, ela precisa também ter, até batata palha a gente coloca na pizza, gente. E como bons brasileiros também não usamos os ditados de uma única forma. Mas você já parou para pensar exatamente o que significa essa expressão? De boas intenções o céu está cheio? Significa que muitas pessoas tiveram ótimas intenções na vida, ótimos planos, ótimos sonhos, mas não colocaram em movimento e hoje estão mortos, não tem mais história para contar, ficou só na intenção. Deixa eu te falar uma coisa: o céu está disponível e disposto a investir em tudo que você empreender, desde que você se coloque em movimento, porque Ele não vai investir na sua boa intenção. Meus irmãos, quantos planos incríveis para a humanidade nunca serão vistos, já estão no céu. Quantas ideias revolucionárias nunca vão mudar ninguém, já estão no céu. Quantos medicamentos transformadores nunca vão curar ninguém, já foram. Quantas iniciativas que mudariam o curso da história, que mudariam famílias, não vai acontecer, porque ficaram na intenção. Meu irmão, o céu investe onde há ação, não aonde há intenção. Em segundo lugar, o céu investe em quem é fiel no secreto, não em quem quer aparecer no público. O
texto do versículo 21 diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Sabe, esse servo não esperou a plateia, não esperou o reconhecimento, ele trabalhou enquanto ninguém estava olhando, e multiplicou enquanto ninguém estava vendo. Sabe, o reino não cresce no palco, o reino cresce nos bastidores. Deus promove no público quem é fiel no secreto. Essa igreja não nasceu numa plataforma, essa igreja não nasceu debaixo de holofotes, essa igreja não nasceu com painel de LED, ou seja, o que for. Essa igreja nasceu de um grupo de pessoas malucas por Jesus, em um pequeno apartamento no centro de Balneário Camboriú, que creram todos os dias, o tempo todo, que um dia seria uma grande igreja, que um dia teria uma equipe de louvor, que um dia teriam equipes de voluntariado, que um dia fariam a diferença na cidade. O céu investe em quem é fiel no secreto. O reino de Deus não cresce nos palcos, o reino de Deus cresce nos bastidores. A nossa vida é assim. A mãe que ora pelo filho enquanto o filho dorme, e você vê o resultado lá na frente. Se você está aqui e você teve a bênção de ser um filho de alguém crente, alguém que ama orar, alguém que ora pelos seus filhos, você sabe o que eu estou falando? As noites de quem é filho de crente, quando a gente era criança, era um pouco diferente. Nós íamos dormir, crianças pequenas, e no meio da madrugada nós acordávamos com barulhos esquisitos. Não era assombração, gente. Às vezes parecia, mas não era. Mas eram sons basicamente assim: Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, como o Senhor é bom. Aleluia. E a gente acordava e disse: o que está acontecendo? Quando a gente olhava, eu cansei de acordar e olhar com o olho, tirar a coberta e ver meu pai ou a minha mãe sentado na ponta da cama, com as mãos orando pelos seus filhos. E se você pergunta para eles: o que vocês oravam tanto pela gente? A gente era tão endemoniado assim, precisava tanta oração. Talvez era, né? O que acontecia? Eles estão, desde que vocês nasceram, nós oramos pelas esposas de vocês. Nós somos em 3 meninos lá na casa. Na verdade não tem mais ninguém em casa agora, saiu o último. Nós oramos desde sempre pelas esposas de vocês, oramos pelos nossos netos e netas, oramos pelo ministério que vocês terão, oramos pelo trabalho, oramos pela vida de vocês. E eu disse: que loucura! A vida é desse jeito. Quem constrói no reino não constrói no palco, constrói nos bastidores. A mãe e o pai que oram pelo filho enquanto dormem, o voluntário que chega mais cedo sem que ninguém saiba, o empresário que escolhe integridade mesmo custando lucro imediato, o estudante que honra a Deus no estudo, não somente no culto, o vendedor que não mente para fechar a meta. O céu investe em quem está construindo longe dos holofotes. Tem uma expressão nos Estados Unidos que fala de um tipo de pessoa. Esse é o tipo de pessoa wannabe. Talvez você já ouviu essa expressão, talvez não. Mas a pessoa do tipo wannabe é aquele tipo de pessoa que não é, mas que finge ser, até que um dia algo aconteça e magicamente ela se transforme. Sabe aquela pessoa fake? Aquela pessoa que não é, a roupa não é, a fala não é, mas ela tenta ser, ela quer ser, mas ela não é, ela quer ser, mas ela não é. São pessoas que gastam a sua energia em parecer ser, ao invés de investir tempo para de fato ser. Sabe, eu e você vivemos em uma cidade onde tudo é fumaça, onde tudo que nós olhamos, nada do que parece é. Você já viu isso? Nada do que parece é. Nenhum apartamento que parece ser é. Nenhuma imobiliária que parece ser não vou falar corretor, que a gente tem muito corretor aqui. Tem muitos corretores que são exatamente aquilo que mostram ser. Quantos corretores crentes podem dizer amém? Aleluia. Ok? Mas vocês entenderam o que eu estou falando? E às vezes eu e você somos sugados por isso, pela crença de que se nós investirmos o nosso tempo em fumaça, nós vamos conseguir alcançar. Sabe, Deus deseja usar pessoas dispostas a construir no secreto, porque gente vazia quer aplauso, enquanto gente cheia procura propósito.
Gente cheia não está atrás de aplausos, não está atrás de reconhecimento. Gente cheia está atrás de propósito. Terceiro e último lugar, não me assusta, gente, que hoje eu já estou O céu não investe em quem enterra por medo, mas em quem se move em fé. O versículo 18 diz que esse servo disse que ficou com medo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro. O servo que enterrou o talento não perdeu o dinheiro. Vocês perceberam isso? Ele não ficou devendo nada para o patrão. Ele devolveu tudo o que o patrão colocou nas mãos dele. Não foi sobre dinheiro. Mas esse servo que não perdeu o dinheiro, ao mesmo tempo perdeu o destino, perdeu o propósito. Porque lembram o que significava um senhor entregar uma parte de dinheiro para um servo? Vocês lembram que eu falei no começo? Significava entregar algo, uma parte daquilo que o senhor estava construindo. Significava acreditar naquele servo, que ele tinha o potencial para continuar construindo junto com o seu senhor. Era mais do que dinheiro, era mais do que moedas, era mais do que juros compostos. Meus irmãos, o maior ladrão de propósito não é o pecado, é o medo. É o medo de tentar, é o medo de fracassar, é o medo de não ser o bom o suficiente, é o medo do o que vão pensar de mim, é o medo de se expor. Medo sempre cava buracos, enquanto que a fé sempre cava oportunidades. O medo na nossa vida sempre vai nos fazer cavar buracos para enterrar aquilo que Deus nos deu. Enquanto pessoas que vivem por fé estão à procura, estão garimpando, estão cavando por oportunidades de Deus. É assim conosco também. Pessoas que enterraram ou enterram a sua liderança porque tem medo de começar a servir. Pessoas que enterram a sua generosidade porque vivem controlando o amanhã. Pessoas que enterram a sua missão porque vivem priorizando a sua agenda pessoal. Deixa eu te falar uma coisa: a agenda pessoal de quem é movido por fé é a agenda do céu. Se você priorizar a agenda do céu, o reino dele, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A verdade é simples: Deus não usa aquilo que você não entrega. Deus não usa aquilo que você esconde. Deus usa aquilo que você entrega. Atenção ao que eu falei. Eu não disse que Deus não pode usar, porque Deus pode todas as coisas. Não é impossível para Deus. O que eu disse é que Deus não usa. Ele decide e escolhe não usar aquilo que nós não entregamos, aquilo que nós não soltamos, aquilo que por medo nós enterramos. Seja um talento, seja um dom, seja tempo, seja um chamado, seja um propósito. O céu não banca quem se protege, o céu banca quem se entrega. Deus não investe em perfeição, Deus investe em fidelidade. Deus não investe em potencial parado, Ele investe em propósito ativado. Deus não investe em quem cava buracos, Deus investe em quem cava futuro. E a pergunta retorna: o céu está nos perguntando: o que você está fazendo com aquilo que eu já te dei nas mãos? Talvez você olhe para as suas mãos e diga: são só 100 moedas. Eu tenho medo de perder, eu tenho medo de fracassar de novo, eu tenho medo de colocar tudo a perder, eu tenho medo do rótulo, e eu vou enterrar. Sabe, hoje o céu está te perguntando: o que você precisa desenterrar? Qual é o seu sim? Hoje o céu está te perguntando: o que você vai me entregar para eu poder multiplicar? Qual é o dom, qual é o talento, qual é o tempo, qual é o chamado, qual é o propósito, qual é o recurso? O que você vai me entregar para que eu possa multiplicar? Sabe, o céu está pronto para investir pesado, mas Deus só investe onde há entrega. Meu irmão, talvez você esteja aqui hoje e você enterrou um dom na sua vida, você enterrou um chamado, talvez você enterrou uma vocação, talvez você enterrou uma fé antiga. Talvez você enterrou uma paixão pela noiva de Cristo, uma paixão e um amor pela igreja, por feridas antigas, por momentos que te causaram dor, por coisas que não deveriam ter acontecido. Deixa eu te falar uma coisa: o reino do céu continua querendo investir em você, o reino do céu continua querendo apostar em você.
Talvez você enterrou uma generosidade e você deixou esfriar. Talvez um sonho que Deus te deu, talvez um relacionamento próximo com o Pai. Hoje é o dia de pegar de volta aquilo que você colocou na terra. Sabe, o rei investe onde o reino está sendo construído. E Ele deseja construir em mim e em você. Ele deseja construir o reino dEle através de nós. Quantos estão prontos para isso? Será que você pode ficar em pé? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós oramos, Pai. Eu oro por todos os meus irmãos e irmãs que hoje tomam uma decisão de desenterrarem dons, talentos, recursos, chamados, propósitos, sonhos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos num Deus que está sempre pronto para investir naquilo que nos capacita. Senhor, em nome de Jesus, hoje eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão dizendo sim, sim para os teus propósitos, sim para o teu chamado, sim para os teus planos. Pai, em nome de Jesus, honra a vida e a decisão de cada pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu creio que há mais de Ti, há mais do céu para cada um de nós. Pai, nós não vamos deixar enterrado aquilo que o Senhor nos deu, nós não vamos deixar enterrado aquilo que o Senhor nos proporcionou. Pai, tudo que o Senhor nos deu é Teu, e vamos multiplicar em nome de Jesus. E a igreja diz: será que nós podemos cantar isso, igreja? Que essa canção seja uma oração de entrega ao Senhor. Vamos! Tudo te dou, teu amor não me deixa assim. Teu amor não me deixa, meu coração eu vou te entregar. Quero esse amor mais que tudo, Deus, tudo te dou, teu amor não me deixa assim. Teu amor não me deixa, meu coração eu vou te entregar. Quero esse amor mais que tudo, Deus, tudo te dou, teu amor não me deixa assim. Teu amor não me deixa assim. Antes de nós terminarmos essa reunião, seremos abençoados para retornar para as nossas casas, para tomar decisões importantes, de desenterrar coisas que o Senhor já nos deu nas nossas mãos e vivermos o melhor dEle. Eu quero fazer mais um convite e uma oração. E esse convite é para aquelas pessoas que hoje precisam dizer pela primeira vez que Jesus é o seu Senhor, e também para aquelas pessoas que precisam fazer a sua paz com Deus. Sabe, o apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja que se reunia em Roma, e no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, ele disse que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus é o nosso Senhor. Nós falamos hoje de Senhor e de servo. Se nós confessarmos que Jesus é o nosso Senhor e crermos no nosso coração que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos, nós seríamos salvos. Porque com o nosso coração nós cremos para a justiça, e com a nossa boca nós confessamos para a salvação. Sabe, esse é o caminho de acesso até a presença de Deus. Não há outro caminho. A Bíblia diz que só há um caminho que leva à presença de Deus, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Por isso, esse é o momento que nós vamos ter. Em alguns instantes nós vamos fechar os nossos olhos, a equipe aqui em cima também. Apenas eu vou estar de olhos abertos. Eu quero saber por quem eu vou orar. E eu vou te convidar a tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus, ou de fazer a sua paz com Deus. Quando eu contar 3, se esse for o seu desejo, de olhos fechados mesmo, eu quero te convidar a fazer um aceno de mão, apenas para que eu possa orar por você. Eu vou orar daqui onde eu estou, você aí onde você está. Eu quero entregar a sua vida e a sua decisão nas mãos do Pai, amém? Vamos todos nós fechar os nossos olhos, todos nós. Número 1, Deus tem um plano para você. Ele tem um plano para mim. O plano dele é perfeito, o plano dele é de paz. Os sonhos que ele tem ao nosso respeito são sonhos e planos de bem e não de mal.
Número 2, Jesus veio à terra para morrer no meu e no seu lugar, para ser o nosso sacrifício, o sacrifício perfeito que nos dá acesso ao Pai. E número 3, se a sua decisão é entregar a sua vida ou fazer a sua paz com Deus, levanta bem alto uma das suas mãos. Amém, eu estou te vendo, amém. Pode baixar a sua mão, eu vejo uma mão. Amém, amém. Pode baixar a sua mão. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Essa é uma decisão sua com Deus, mas nós vamos fazê-la junto com você. Nós vamos, como igreja, orar essa oração junto com você. Por isso, se você tomou essa decisão, ou se você faz parte da nossa casa e está aqui hoje, eu te convido a repetir essa oração depois de mim. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Me traz de volta para a tua família, me recebe como um filho, em nome de Jesus, amém e amém. Será que nós podemos honrar a decisão dessas pessoas que decidiram fazer a sua paz com Deus? Se você tomou essa decisão hoje, saiba que nós queremos te ajudar e queremos te apoiar na sua caminhada. Aí na sua frente, no bolso à sua frente, você tem um cartão de conexão. Nesse cartão você tem uma opção que diz: eu decidi seguir a Jesus. Amaríamos que você pudesse preencher e depositar numa urna ali à saída. A nossa equipe pastoral vai fazer contato com você. Nós temos um programa chamado Eu Decidi Seguir a Jesus, e logo nós vamos iniciar esse programa, e nós amaríamos poder ter esse tempo com você para te ajudar nesses próximos passos da fé. Você não está sozinho, você não está sozinha. Nós somos uma família e somos a tua família a partir de hoje. Amém, Igreja Zoe? Quantos estão prontos para uma semana de desenterrar talentos e multiplicar talentos na presença do Senhor? Será que você pode levantar a sua mão para cá? Senhor, nós abençoamos o teu povo, liberamos bênçãos do céu. Senhor, que a tua graça, que excede todo entendimento, e a tua paz, Senhor, também possa estar nos nossos corações. Te pedimos, Senhor Jesus, que essa seja uma semana de sonhos desenterrados, talentos desenterrados, recursos desenterrados, tempo entregue à tua presença. Pai, em nome de Jesus, que o teu povo seja abençoado, multiplica nas nossas mãos, em nome de Jesus. E a igreja diz...